São 21h30 desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2014. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Todos perguntam, você é alguém formado à luz da ciência médica? Então você não deixa de ser um cientista. Como você tem a ousadia de vir falar em cura pela medicina espiritual? Bom, nós temos uma clínica de dor do sistema músculo-esquelético. Em geral, de sofredores crônicos, de dores crônicas, né? Dor de cabeça, dor nas costas, lombalgia, dor nos ombros, nos braços, dor nos quadris, nos joelhos, nas pernas. Então, há um desfile diário em nossa clínica de queixas das mais variadas dores possíveis e imagináveis do sistema músculo-esquelético. E, já dissemos aqui, vamos repetir, mais de 75% de todas as dores do planeta tem origem no sistema músculo-esquelético. E quanto mais a população avança em média de idade, maior esse índice deve se tornar. Quem se propõe a atender ou acudir um necessitado de cura ou doente tem que ter uma visão holística do universo onde o ser humano está contido. Se eu tenho uma visão médica, se eu tenho uma visão mental, e se eu tenho uma visão espiritual, né, então eu estou entendendo o ser humano como físico, mental e espiritual. Então, a minha visão é mais ampla, os meus horizontes são mais amplos. Eu consigo entender melhor a natureza humana e consigo entender melhor a queixa ou as queixas dos meus pacientes e posso proporcionar a eles algo a mais do que se eu encarasse o meu paciente apenas como um sofredor de dor no joelho, por exemplo. Entenderam? Então, a dor, ela está ligada às nossas emoções. A dor altera a nossa emoção, para mais ou para menos. Né? E as nossas emoções, por sua vez, mudam o limiar da dor. Ou seja, em emoções gratificantes, a nossa dor fica menor. Em emoções de conflito, de desgosto ou de desencanto, as nossas dores físicas se tornam maiores. Entenderam? Então, há uma interação recíproca entre dor e emoção. É por isso que este médico, né, lidando com tanta dor, e lidando com tantas emoções, teve que buscar conhecimento de como funciona a mente humana e de que modo existe em cada ser humano um componente que faz parte de sua natureza, chamado espírito. Então, nós temos que entender de uma forma holística que existe um universo que obedece a uma ordem maior. E neste universo, o ser humano está contido. Doença é busca de algo externo. Saúde é paz interior. Se você é saudável, você está em perfeito equilíbrio com a harmonia do universo. Ora, o universo é criação divina. Logo, o universo só pode ser
perfeição. Você também é a criação do reino espiritual. Logo, você tem que obrigatoriamente ter a harmonia, o equilíbrio, a perfeição e a saúde. Se você está doente, por alguma razão, houve uma perda do equilíbrio entre você e a natureza, a perfeição. Houve uma perda de saúde. Para restituir saúde, é obrigação de quem está no papel de curador entender de todos os mecanismos ou ferramentas possíveis ou imagináveis de restituição de saúde ao necessitado, este uma vez doente. Entenderam? Então, é obrigação do médico acudir a um necessitado. Mas, veja bem, nem todas as respostas o médico vai ter na ciência médica. Muitas respostas estão contidas na neurociência ou na ciência mental. E muitas, ou quase todas as respostas, estão contidas no reino espiritual. Em nossa cultura ocidental, veja bem, nossa cultura ocidental, a ciência médica é soberana para buscar solução ao necessitado de cura ou doente. Assim, a melhor medicina que existe se chama medicina preventiva. E aqui nada é diferente. É muito melhor prevenir, é mais fácil, uma doença que tentar curá-la depois. Mas uma vez instalada uma doença, o doente terá uma coleção de soluções ainda ditadas pela ciência médica. Por exemplo, clínica médica cirúrgica, pediatria e todas as especialidades médicas da alopatia. Nefrologia para os rins, pneumologia para os pulmões, cardiologia para o coração, ortopedia para o sistema músculo-esquelético, neurologia para o sistema nervoso, reumatologia, etc, 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 etc. Com recursos medicamentosos ou cirúrgicos. Depois temos uma medicina vibracional, ou das energias e dos movimentos, no qual estão inseridas a acupuntura, a termoterapia, a eletroterapia, a cinesioterapia, ou terapia pelos movimentos, a helioterapia, ou terapia pelos raios do sol, a hidroterapia pela água, a radioterapia e até a homeopatia, que não deixa de ser uma medicina vibracional ou medicina das energias. Então, esta medicina entende o ser humano como matéria e energia. Temos também uma medicina alternativa para os males que a alopatia falha em resolver. Aqui entram até as religiões, as orações e até mesmo as simpatias. A seguir vem a cura pela mente, a cura pelo poder da mente, ou cura pela energia, que serve exclusivamente para as doenças psicossomáticas. Aqui também fica inserida a psiquiatria, a psicologia e até a neurociência. Finalmente, existe uma cura pela medicina espiritual, para a cura de todos os males, inclusive aqueles rotulados de incuráveis pela ciência médica. A medicina preventiva é a mais eficiente medicina que existe. O incrível, a mais barata de todas. Sim, porque toda a ciência médica tem que ser comprada. É um mito imaginar que existe uma medicina gratuita.
Ela pode ser gratuita ou necessitado, mas alguém teve que pagar por ela. E quanto mais grave é uma doença, mais recursos e tecnologia de diagnóstico e de tratamento serão necessários, e mais caros serão estes tratamentos e estes recursos. Então, lamentamos ter de dizer que existe uma ciência médica para os pobres e existe uma ciência médica para os ricos. É obrigação do médico buscar a solução médica mais rápida, mais eficiente e mais barata possível. Mas nem sempre está ao alcance do médico esta solução. Agora, vamos voltar para a nossa ciência médica e vamos dar sequência e completar o raciocínio do nosso programa anterior, quando, em ciência médica, nós falamos sobre dor ciática, que é aquele sintoma de dor lombar, da coluna lombar, irradiado aos glúteos e às pernas. E 95% das dores de ciática são por compressão mecânica, ou seja, por esmagamento dos espaços intervertebrais onde estão presentes as raízes nervosas. E nos últimos espaços da região lombar, saem as raízes que formam um nervo calibroso chamado nervo ciático. É aquele nervo que faz nossos movimentos das pernas, força para andar ou subir escadas e sensibilidade das pernas. Os nervos ciáticos, por compressão ou esmagamento, vão perdendo sua capacidade de marcha, força e sensibilidade. Os pacientes queixam-se de dores, de cansaço, de perda de força, de adormecimento nas pernas ou formigamentos. E se a compressão é progressiva, e em geral ela é progressiva, a compressão vai evoluindo para pior. O sofredor vai buscar ajuda na bengala, depois nas muletas, depois no andador, e finalmente fica paraplégico e vai para a cadeira de rodas. Aqui a solução maior se chama descompressão. Entenderam? Não adianta tomar medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, aqui, se o processo é uma compressão. Entendeu? Se o que está causando esse desastre nas suas pernas é uma compressão, é óbvio que a solução se chama descompressão. E esta, nos casos graves, pode ser cirúrgicas, com implantes metálicos e enxertos, que não é uma solução tão simples. Envolve risco cirúrgico e anestésico, e é uma solução bastante cara, de custo muito alto, para os padrões do brasileiro. Em nossa clínica, existe um desfile todo dia de dores ciáticas. E nós sempre buscamos soluções não cirúrgicas, chamadas também de soluções conservadoras, através de fisioterapia, hidroterapia e aulas de ginásticas de alongamento, sem limite de idade e com bons resultados. Vejam bem. Aqui, para dar um bom resultado, o tratamento tem que ser individual. O tratamento
tem que ter a presença do fisioterapeuta trabalhando junto com o médico. Esse é o tratamento que tem que ser comandado para o paciente sofredor de ciática, de dor ciática, por esmagamento dos espaços intervertebrais, onde acontecem a explosão dos discos, por esse esmagamento, que são as hérnias de disco. Ou então, nos processos crônicos demorados, esses esmagamentos caminham para o que se chama de artrose, o que vulgarmente é conhecido como bicos de papagaio, da coluna. A perda gradativa de função das pernas, no equilíbrio, na marcha, na força, na sensibilidade, pode ser resolvidas por competência médica. A medicina tem competência para resolver essas compressões que estão causando fortes dores de ciática e também incapacidade das pernas. Então, entenderam vocês que perguntaram sempre sobre ciática? Nós procuramos desenvolver um raciocínio para que vocês entendam que não é doença do nervo ciático. Em geral, os nervos estão bons, mas eles estão esmagados. Imagine vocês uma mangueira do jardim. Vocês estão num jardim com uma mangueira de água regando as flores, as plantas. E lá existe um fluxo de água que vai lá longe. Vocês estão regando as plantas numa distância grande, alguns metros. Pois bem, vem alguém e pisa na mangueira. O que vai acontecer? O fluxo de água vai diminuir, ou então vai se interromper. O fluxo do nervo é um fluxo de energia que comanda a musculatura, os tendões, os ligamentos, no sentido de promover a força, a marcha, o movimento, o equilíbrio para subir uma escada, por exemplo. Agora, nesta segunda parte dessa nossa jornada de hoje, vamos tentar responder a outras perguntas. Agora sim, nós falamos sobre ciência médica na ciática. Agora nós vamos falar sobre medicina espiritual. Ora, se a medicina espiritual é tão eficiente, tão perfeita e a mais barata ferramenta de cura que existe, por que nós, humanos, necessitados de cura, esta medicina espiritual fica fora do alcance da imensa maioria dos necessitados de cura? A medicina espiritual pertence ao reino espiritual. Assim, neste reino, que é de toda a criação, nada é impossível. Logo, aqui não existe o incurável. E como, através desse reino espiritual, podemos pretender curar o incurável? O maior obstáculo que existe é a não determinação de cura pelo próprio doente. Veja bem, o primeiro passo para se conseguir uma cura é querer esta cura. É a firme determinação do doente em reverter o seu estado de doença em estado de saúde. Esse princípio é básico, fundamental, inicial, primário. Segundo, é considerar-se, é o próprio paciente ou doente, considerar-se merecedor de cura de todo e qualquer mal. Entenderam? São dois princípios tão simples e tão importantes
para que você possa ter alcance à cura pela medicina espiritual. O ter fé é a determinação, é o desejo ardente, é a direção, é o foco da tua cura. Depois, é você ficar sem culpa de nada, porque assim você vai se considerar merecedor da cura, até do incurável. Mas são só esses dois fatores que impedem o acontecimento de uma cura espiritual? Não. Não são só esses dois, embora esses são fundamentais. Veja você. O que impede muito a nossa cura espiritual são as nossas crenças materiais. Nós fomos educados em crenças físicas ou materiais, entende? Que é acreditar naquilo, somente naquilo que os nossos sensores físicos nos informam. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Se eu vejo, acredito. Se eu ouço, acredito. Se eu sinto cheiro, acredito. Se eu sinto gosto, acredito. Se eu posso tocar, eu acredito. Se nada disso posso fazer, não existe. Não existe. É essa crença que nós recebemos. Por causa disso, é que 3 grandes mestres disseram 3 frases incríveis. Buda: o homem não nasce livre, mas ele pode se tornar livre. Sócrates: o homem é escravo de sua ignorância. Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é nos libertarmos das crenças que nos escravizam, que são as crenças materiais, as crenças egoísticas, as crenças no ego. O ego não tem filiação espiritual, ele é uma criação da mente humana. Ele só tem vida porque nós damos vida ao ego. Mas estamos no fim desta jornada de hoje. Tá? Vou apenas dar os telefones de minhas clínicas para aqueles que querem fazer algum contato, alguma pergunta. O código de uma delas é 11, São Paulo. 3744-4007. 3744-4007. A outra clínica, o código também é 11, 3661-4243. 3661-4243. A terceira e última clínica, o código é 82, 3435-6661. Nós estamos no YouTube, se quiserem ver as palestras anteriores, e temos 2 sites, www.medicinaespiritual.com.br, e o nosso trabalho médico pode ser acessado no site www.ruicomymercurio.com.br. Muito obrigado por toda essa atenção dispensada. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes. Até a próxima.